Bom dia, que é o pastor Sandro Almeida. Gostaria de cumprimentar a todos os irmãos, a todos os ouvintes da Rádio Momento com Jesus, do programa Monte Sião, do pastor Marcelo e da pastora Noemi. E também quero cumprimentar o grupo 24 Horas de Oração, o grupo Renovados por Cristo, o grupo Bem-vindo Espírito Santo, todos os grupos que participam e todos os irmãos sejam abençoados por Deus em o nome santo de Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus, Ezequiel 14, versículo 12. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel 14, verso 12. Amém? Que Deus visite a sua casa, a sua vida, repreenda toda enfermidade, todo demônio do Covid, toda obra diabólica, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, toda amarração financeira, espiritual, caia por terra na tua vida agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor venha te livrar dos laços das trevas, de toda a obra diabólica, de todo poder maligno, de tudo que não louva e não agrada a Deus. Amém? Ezequiel 14, Velho Testamento, versículo 12. Vamos fazer um breve comentário. Diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, então isto é palavra de Deus. Filho do homem, está Deus falando com Ezequiel. Quando um povo ou povos pecar contra mim, uma terra pecar contra mim, o mundo pecou contra Deus. Gravemente, sim, o mundo pecou gravemente contra Deus, se rebelando. O mundo tem pecado através do carnaval. Foi um pecado grave zombar de Jesus Cristo na pista do carnaval ano passado, nos últimos anos, e hoje o mundo está pagando. Mas não é só isso. As uniões entre homem e mulher, coisa que a Bíblia condena, Deus condena. Deus não aceita o que o homem está aceitando, o que os povos estão aceitando, a união entre homem e homem, mulher e mulher. Deus não aceita, a Bíblia não aceita, não existe isso. Isso não é bíblico, isto é diabólico, é demoníaco, isto é pecado gravíssimo. O mundo abriu a porta para o pecado, para a rebelião, está pagando caro, muito caro. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então eu estenderei a minha mão contra ela. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu ouvinte da rádio, o que está acontecendo no mundo hoje é a mão de Deus. Mas aqueles que serviam a Deus, Deus está recolhendo. E aqueles que não serviam a Deus, Jesus volta já. Quando Lázaro morreu, os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão. Quando o rico morreu, não diz quem veio buscá-lo, só diz que ele estava em tormentos no inferno, ardendo em chamas. E mesmo do inferno, o rico ainda deu ordem a Abraão: manda Lázaro, que na cabeça dele Lázaro ainda era um mendigo, um empregado, um Zé Ninguém, molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Quer dizer que nem do inferno o rico perde a soberba e deixa de querer mandar nos pobres. Então aqui a palavra diz: filho do homem, quando uma terra pecar, olha, presta atenção, você que está me ouvindo,
O mundo pecou, o mundo desobedeceu, o mundo se rebelou, as autoridades têm se corrompido, o mundo está corrompido, está desagradável a Deus, e por isso a humanidade está morrendo como uma cachoeira e ninguém se arrepende. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E tornarei instável o sustento do pão. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no comércio? As autoridades mandam as empresas, os comércios fechar. Mas não está resolvendo. Não está resolvendo. Por que não resolve? Porque o ser humano está atolado em pecado. Fecha os comércios, fecha as lojas. Os comércios falem, as lojas falem, o comércio quebra, há desemprego. Quando há desemprego, não tem salário. Se não tem salário, não paga aluguel, não faz compra no mercado, não tem comida, não tem carro, não tem nada. Então, tornarei instável o sustento do pão. Tornarei instável. Está instável. Pode abrir, não pode abrir, vai abrir, não vai abrir, fecha da hora, fecha tal dia. Não resolve. Por que não resolve? Porque as autoridades não mandam parar com as pancadão, com as festas noturnas, com as reuniões de muitas pessoas. Não para. A linha de ônibus, de metrô continua, milhões de gente andando de trem, de metrô e de ônibus. E adianta fechar? Fecha o comércio, quebra o comércio do Joãozinho, da Mariazinha. Fecha a empresa, quebra a empresa. Bancos mandando embora empresas. A Ford do Brasil, saiu da Bélgica. Quantos milhares de desempregados sem salário? E se não tem salário, não tem pão. Se não tem pão, não tem sustento. Então, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, o homem tem pecado. Mas o homem não admite que é pecado. O homem não admite que está errando. O homem não admite que está longe de Deus, sem fé, sem Jesus, sem salvação. O homem não admite. O homem está indo para o inferno fazendo festa. Estão morrendo no Brasil e no mundo e fazendo festa. Aqui no Brasil, o governador de Manaus, o ano passado, vamos fechar, fizeram protesto para manter aberto. Abriu, agora deu uma pandemia lá, tem até o coronavírus brasileiro, a variante brasileira. E se essa variante espalhar para o resto do Brasil, não tem hospital, não tem médico, não tem respirador, não tem leito, não tem aonde colocar os novos doentes. Presta atenção, não tem aonde socorrer as pessoas. E você vê só festa, só aglomeração. Então, quando uma terra pecar contra mim gravemente, a humanidade pecou contra Deus gravemente, mas nenhum pastor tem coragem de sair agora e falar o que eu falei. Nenhum líder religioso, independente da igreja. Não. Falar isso que o irmão Sandro está falando não dá ibope, não dá lucro, não traz gente, não aglomera, não é bom, não é agradável. Falar que os homens estão pecando, está todo mundo vendo, a humanidade está atolada no pecado, todo tipo de pecado, todo tipo de pecado, de imundícia. O homem está pecando, e aqui pecar contra mim gravemente, se rebelando. O homem é rebelde, se rebelando. Então estenderei a minha mão. Deus está estendendo, Deus estendeu a mão contra ela, contra esta terra, e tornarei instável o sustento do pão, o comércio.
A televisão você liga, aí está o repórter mostrando as pessoas com fome. Não, tem que mostrar, vocês estão com fome porque pecaram. Vocês estão com fome porque os líderes pecaram, porque os religiosos pecaram, porque as autoridades pecaram, porque o povo está pecando, porque a sociedade está em pecado. De que se queixa o homem, queixe do seu pecado, dos seus pecados. O homem está em pecado, vivendo em pecado, trabalhando, nadando, comerciando em pecado. Mas mesmo assim não se importa, como se o pecado fosse certo e não pecar fosse errado. E tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela a fome. Enviarei contra ela a fome. Mano, foi Deus que enviou o Covid-19? Olha, se Deus enviou ou não enviou, Ele permitiu. Se Deus fez ou não fez, se foi o laboratório chinês ou não, se foi o laboratório de outro país ou não, se foi migrou de um animal para uma pessoa e da pessoa espalhou, não importa, Deus permitiu. Não cai, não morre um passarinho, se Deus não permitir. Então, tornarei instável o sustento de pão e enviarei contra ela a fome. Deus está dizendo, enviarei contra esta terra que pecar contra mim gravemente a fome. A fome. E as pessoas estão aí sem emprego, as empresas estão quebrando. A fome está destruindo o mundo. Você liga a televisão, você entra na mídia, você vê filas de pessoas na França, na Espanha, em vários lugares da Europa, para pegar um saco de comida. Presta atenção, para pegar um saco de comida. Estão entendendo? E arrancarei delas homens e animais. Quando Deus fala e arrancarei delas homens e animais, não é que Deus vai pegar de um lugar e colocar no outro. Deus está dizendo, vou matar. Meu querido, é isso. Vai morrer. Estão morrendo. Estão morrendo. Pastor, no pastor, obreiro, no obreiro, fiel, no fiel, crente, descrente. Deus está irado contra esta sociedade pecaminosa, pecadora, rebelde, que se levanta contra a palavra de Deus. E você quer ver o tamanho da gravidade da coisa? É o versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela, no meio desta terra, ainda que estivesse hoje, ainda que estivesse hoje, no meio desta terra, 3 homens: Noé, Daniel e Jó. Eles, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha, o caso é grave. Irmãos, 2020 acabou, mas a pandemia não acabou. 2020 acabou, mas a transmissão do vírus não acabou. 2020 acabou, e acabou para quem morreu e para quem está morrendo. Há um ano atrás eu comecei a fazer lives e comecei a fazer uma chamada onde eu digo: Jesus volta já. Jesus volta já. Para cada pessoa que está morrendo agora ou já morreu, Jesus já voltou. Jesus está voltando. E as pessoas não estão acordando, se apercebendo para o que está acontecendo. É tempo de buscar a Deus, entregar-se a Cristo para garantir a salvação de la alma, o nome escrito no livro de la vida del Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O que você mais precisa agora é de Jesus. O que você mais precisa agora é se encontrar com Cristo, é ter um encontro com o Salvador. Você precisa de Jesus agora, você precisa de um encontro com Cristo agora, já. Jesus volta já. Está morrendo nos hospitais as pessoas com Covid. Sabe, eu atendo médico, corto o cabelo de médico, e sabe o que eles chamam
aos locais onde estão as pessoas com Covid, chamam de covidário. Sabe o que é covidário? É um monte de doente com Covid. Ou seja, como é que a pessoa vai sobreviver? Você tem lá um monte de paciente com Covid, o vírus ali, os enfermeiros usam todo o aparato para se proteger e ainda ficam doentes. Vigia, igreja. Vigia, povo de Deus. Vigia. Ainda que estivesse no meio delas 3 homens. Noé, quem foi Noé? No tempo de Noé, o homem estava num pecado tão grande, a humanidade estava num pecado tão grande, que Deus se desgostou, se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Mas Noé andava com Deus. Então veja bem, não é porque o mundo está em pecado que eu tenho que andar em pecado. Não é porque o mundo está em rebelião contra Deus que eu tenho que estar em rebelião contra Deus. Há pouco tempo atrás, autoridades queriam tirar versículos da Bíblia. Queriam tirar as palavras de Deus que dizem ao homem que você não pode pecar. Deus criou no Gênesis Adão, homem, e Eva, mulher. Quando foi para entrar na arca, Deus mandou chamar de casais. Animal macho e animal fêmea. Mas o homem quer mudar a Bíblia. O homem quer mudar a história. O homem quer se rebeliar contra Deus. O homem está endemoniado, a humanidade está endemoniada. Satanás está no coração das pessoas. Ainda que estivesse no meio delas 3 homens. Noé andou com Deus. Noé viveu com Deus. Noé temia Deus. Noé obedecia a Deus. Noé falava com Deus. E Deus falou com Noé. Deus falou: vou destruir toda a humanidade. Vou destruir todo o homem sobre a terra. Vou destruir todas as pessoas. Porque o pecado de todo é muito grande. E aí Deus falou: como faz arcas para você, tua mulher, tus hijos, tus hijas, tus filhos e tus noras, claro, as esposas dos filhos de Noé. Esse também estiver no meio de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel estava cativo em Babilônia. Mas Daniel não se corrompeu com a imundícia, idolatria pecaminosa dos reis de Babilônia. Daniel orou pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Enquanto que Noé viu o mundo sendo destruído devido ao pecado, Daniel viu o Apocalipse e o pecado do anticristo sendo destruído por Jesus Cristo. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava com ele. Mesmo sendo lançado nas covas dos leões, ele não abandonou sua fé, não abandonou seu Deus. E Jó, ainda que estivesse no meio desta cidade, deste povo, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Será que algum homem, alguma humanidade, algum país, algum grupo, alguma pessoa, alguém pode dizer que anda temente a Deus, se desviando do mal, agradando a Deus? Os filhos de Jó saíam para se banquetear e Jó adorava a Deus, buscava a Deus, sacrificava a Deus por ele, por seus filhos, pedia perdão para que, se porventura algum dos filhos tivesse em pecado contra o Todo-Poderoso. Olha só a preocupação de Jó. Jó se preocupava se os filhos dele tivessem pecado contra Deus. E hoje a humanidade, as famílias estão nadando em pecado. Casa, descasa, divórcio, separação, assassinato, pai contra filho, filho contra pai, pai mata filho, filho mata pai, e aí vai. A humanidade está se desfazendo em pecado. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça. Uma coisa que a humanidade hoje não tem é justiça, não tem mérito nenhum.
eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Nem a família de Noé, que foi poupada no dilúvio, seria poupada agora. Veja o tamanho da ira de Deus contra esta terra, contra o pecado. Nem a família de Daniel e nem a família de Jó, solamente os três: Jó, Daniel e Noé, só os três. Não salvaria mais ninguém. E o Senhor fala: se eu fizer passar pela terra nocivas a limarias, ou seja, se eu permitir que os animais ataquem lá as pessoas, lá a humanidade, e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Se Deus, presta bem atenção, Deus não precisa mandar um míssil, Deus não precisa mandar uma metralhadora, Deus não precisa mandar, não. Deus apenas libera os animais a atacar os homens e pronto. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filha livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Na verdade, então, o que estou dizendo a você, Deus está assolando a terra por causa do pecado das pessoas, por causa do pecado do pecador. Entendeu? Eles dizem que aquilo que era pecado, que a Bíblia diz que é pecado, eles falam que não é mais pecado. Não é pecado divórcio, não é pecado mentir, é isso que o homem diz. Não é pecado roubar, não é pecado matar, não é pecado desonrar pai e mãe. Tudo que a Bíblia diz que é pecado, eles dizem, ensinam hoje que não é mais pecado. Mas Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entenderam? Pastores, pastoras, obreiros, você que abraçou o pecado, cuidado, porque o salário do pecado é a morte. Presta bem atenção, porque o salário do pecado é a morte. Então o que o mundo está recebendo é o salário do seu próprio pecado. As mortes, as milhares de pessoas que estão morrendo, que já morreu e que vão morrer. Presta bem atenção, os médicos estão dizendo que a coisa vai complicar, vai piorar. Em poucos dias haverá uma avalanche muito grande, porque os hospitais estão lotados e as pessoas continuam ainda se aglomerando, se reunindo. Os torcedores de time de futebol, para comemorar a vitória de seu time, se reúnem aos montes sem máscara, sem higiene, sem cuidado. Eles estão disseminando o vírus, o Covid, e depois eles voltam para casa e contaminam seus pais, seus avós, e aí depois pega e morre. E aí vai reclamar com Deus, vai falar que Deus, porque Deus deixou, a humanidade está atolada em pecado, o homem está afundado em pecado, em coisas que desagradam a Deus. Veio o Covid e ninguém se arrepende, não se arrependem, não se tocam, não percebem que o salário do pecado é a morte. O salário de pecado é morte. Mas as pessoas não entendem. Mas o dom gratuito de Deus, aquele que não quer, a humanidade não quer Jesus. Por que não querem Jesus Cristo? Porque se aceitar Jesus, vai ter que largar Satanás, vai ter que deixar o pecado, vai ter que deixar as amantes, vai ter que deixar a jogatina, vai ter que deixar o adultério, vai ter que deixar todas as coisas que desagradam a Deus. Por isso que as pessoas não querem aceitar Jesus, porque aceitar Jesus como Salvador é deixar tudo de mal para trás. E as pessoas gostam das trevas, as pessoas gostam de pecar, as pessoas têm prazer na carne, nas coisas desagradáveis a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque depois que morre, acabou. Depois que morre não dá mais para orar, não dá mais para a igreja, apesar que muito tempo as igrejas ficaram fechadas. Compreendes? Então, o salário do pecado é a morte, e a morte está varrendo o mundo, e você ainda não aceitou Jesus como Salvador, vai esperar morrer para, depois que morre,
finite, acabou, não há o que fazer para quem morreu sem Cristo, não há salvação para quem morre sem Cristo, não há salvação em nenhum outro nome dado acima do céu, aliás, acima da terra, abaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, se não for pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Ou se eu trouxer a espada, verso 17, sobre a terra, ele ser espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, e eu matar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivo, eu, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu juro, eu garanto, que nem filho nem filha livrariam, mas só eles ficariam livres. Tu podes perceber a ira de Deus contra a humanidade. Deus está irado. Que absurdo das pessoas estão fazendo. Ou se eu enviar a peste sobre a terra, ou se eu enviar a peste sobre a terra, o Covid não é uma peste? Responda. Ou não tienes coragem de dizer a verdade para si mesmo? Ou se eu enviar a peste sobre a terra, e derramar meu furor, responda se não é o furor de Deus que está sendo derramado sobre a humanidade. Ou não tem coragem de assumir que por causa de meu pecado, tu pecado, o Covid está destruindo as casas, as famílias, as pessoas. Não tienes coragem. Mas eu te digo, este demônio chamado Covid-19 é a permissão de Deus para o furor de Deus contra a terra, o homem, os homens, as mulheres. Ou se eu enviar a peste sobre a terra, sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais. Quando diz arrancar, é matar, meu querido. É morrer. É morrer. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. E para finalizar, o 21, porque assim diz o Senhor Jeová, porque assim fala Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. O Covid é apenas um mau juízo, é apenas uma amostra grátis, princípio de dor, coisa básica, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar meus 4 juízos, a espada, a fome e as nocivas animarias, as feras da terra e a peste, o Covid, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Então, Deus está recolhendo seu povo para a glória, e aqueles que estão sem Cristo estão indo para o inferno. Não há salvação em outro senão no nome santo de Jesus Cristo. Então eu te digo agora, queres aceitar Jesus como tu Salvador? Queres aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Queres entregar a Cristo tua vida? Abra seu coração, ore comigo. Senhor, entre minha vida e meu coração, eu te aceito, Jesus, como Salvador. Perdona meu pecado, perdoa meus pecados, lava minhas vestes, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Amém? Procura uma igreja evangélica, um pastor, e diz: olha, eu ouvi um hermanito, um pastor Sandro, uma pessoa qualquer predicando, pregando, falando de Jesus Cristo, falando de Jesus, e ele disse para mim aceitar Jesus. Então conta seu testemunho, procura um pastor e diz que você aceitou Jesus. E o pastor vai te dizer o que deves fazer depois. Que Deus te bendiga, que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus, aleluia.